O Brasil registrou 2.198 óbitos por Covid-19 no último dia, com um total de 452.224 mortos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.835. Essa é a menor média móvel desde 14 de março, é o 7º dia consecutivo de estabilidade, mas isso não reflete uma queda significativa na curva do número de casos, mas um platô. E os trabalhos na CPI da Covid continuam para investigar os responsáveis pelas mortes por Covid no Brasil, muitas delas evitáveis. E ontem foi ouvido o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Vamos falar sobre esse assunto com Pedro Halal, epidemiologista, professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Pedro. Prazer em revê-lo. Muito frio por aí no Sul? Bom dia. O meu agasalho aqui já confessa o frio que nós estamos aqui em Pelotas, mas pelo menos está um dia ensolarado, está abrindo sol. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar dessa vez mais especificamente aí sobre o depoimento de ontem na CPI. Muito bem, Pedro, vamos lá, que está frio também em São Paulo. Mas vamos começar aqui pela CPI, pelo questionamento do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele elogiou o currículo da médica pediatra Mayra Pinheiro e estranhou a resposta dela, né, Pedro, quanto à falta de oxigênio em Manaus. Ela disse que não considerar possível, que não era possível considerar a quantidade de oxigênio que seria necessária para evitar o colapso em Manaus. Ele disse que ela mesma foi à cidade, que equipes do Ministério da Saúde foram 2 vezes até o município, mas não descobriram falta de oxigênio, que faltaria o oxigênio, e sugeriram também o uso da cloroquina como tratamento precoce nesse momento. O Ministério da Saúde não fez nada, perguntou aí o senador, né, o Eduardo Braga. Na sua opinião, Pedro, esse foi um questionamento importante, escancarou aí a incompetência do governo federal? Eu acho que sim, eu acho que o dia de ontem talvez tenha sido um dos mais produtivos, se não o mais produtivo da CPI. Porque depois que alguns participantes do governo fizeram aquele papel meio ridículo de ficar negando o óbvio, o que é absolutamente normal, também vamos lembrar, quando a gente faz um julgamento de uma pessoa que cometeu um crime, a pessoa vai lá e se declara inocente, é normal isso. Mas ontem, a secretária, até pela sua volúpia, pelo seu estilo de confronto, ela acabou abrindo tudo, né? Então, ela abriu a questão da cloroquina, eu acho que ficou muito bem esclarecido. Existe, sim, recomendação do Ministério da Saúde para o uso de cloroquina. Essa recomendação não foi modificada nunca, então está muito evidente ali o cometimento do crime, porque usar dinheiro público num momento de pandemia para comprar medicamentos sem eficácia, ainda mais depois de comprovado que não tem eficácia, é crime, né? A questão de Manaus, eu acho que ficou muito bem esclarecida também, porque a contradição com o depoimento do ex-ministro Pazuello escancara um pouco também de que a preparação para a CPI ela não consegue ser perfeita, porque não tem como fazer isso, né? Tu não pode juntar várias testemunhas e combiná-las de dizer a mesma mentira, eles vão acabar se contradizendo. Então, assim, acho que ficou muito nítido ontem, o que todo brasileiro já sabe, né? Também tem uma posição que eu defendo, que é o seguinte: o que mais a CPI precisa investigar depois das manifestações de domingo? Na manifestação de domingo estava o presidente e o ex-ministro da Saúde estimulando a aglomeração sem máscara no Rio de Janeiro. Então, assim, por mim, a CPI podia fazer o relatório já com as provas de domingo e acabou, entende? Mas, realmente, acho que ontem foi talvez o melhor dia aí da CPI para buscar informações e para buscar as provas dos crimes cometidos. Muito bem, vamos lá continuar falando aqui sobre o oxigênio. A Mayra Pinheiro disse que o governo federal não tinha obrigação de fornecer oxigênio. Afinal, qual que é a obrigação do governo federal nesse caso aí de Manaus, enfim, em todo o Brasil, né? Que existe ela falou, né, dessa questão tripartite, não é isso? Governo federal, estadual, municipal, e que não era competência do governo federal. Como é que você viu isso? Olha, isso aí lembra muito aquela coisa dos coleguinhas que a gente tem no colégio, às vezes,
tem aquele que é o valentão. Ele é o valentão, ele é o valentão, mas aí quando vai para a sala do diretor, ele diz: ah, não, mas foi o coleguinha, foi o outro, foi o outro. Gente, é óbvio que o sistema tripartite, que a gente tem papel dos estados, dos municípios e do Ministério da Saúde, ele exige uma atuação articulada entre os locais. Agora, não tem como a Secretaria de Saúde do Amazonas e de Manaus especificamente darem conta de um crescimento exponencial de casos, como aconteceu naquele momento em Manaus. Ali é a hora que precisa entrar a coordenação nacional do Ministério da Saúde, e não entrou. Aliás, entrou para fazer outra coisa. O Ministério da Saúde foi a Manaus para promover o uso de tratamento precoce, e uma coisa que não foi muito lembrada ontem, eu até estranhei isso, talvez seja lembrado em outros depoimentos, é que dos motivos também da ida do Ministério da Saúde a Brasília, a Manaus, foi fazer críticas a um lockdown que estava sendo prestes a ser decretado. Eles impediram a decretação do lockdown naquele momento, deputados governistas na época. Então, assim, eles foram lá estimular a reabertura e promover tratamento precoce, quando a cidade precisava de fechamento e precisava de oxigênio. Então, está muito nítido ali o tamanho da falha que aconteceu naquele momento. Você falando em lockdown, escureceu um pouco aí a sua... Eu estou com sol no rosto, mas vamos lá. Agora ficou o sol no seu rosto, não, tudo certo, Pedro. Mas falando em lockdown, a gente viu, agora sim, a gente percebeu, né, que houve aí uma fala que foi colocada ali pelos senadores justamente sobre o lockdown. Ela falou que esse lockdown é prejudicial às crianças, que as crianças deviam ir para a escola, prejudicial ao comércio, à indústria, né? E tá aí, defendeu a imunidade de rebanho aí nessa fala, né? Ficou claro aí, como você falou já no início, né, Pedro? Ficou claro aí a defesa dela também, não só em relação agora à cloroquina, mas também a questão da imunidade de rebanho, né? Exatamente, até porque não tinha como ela fugir desses temas, porque ela está gravada falando essas coisas, ela e o presidente da República e outros gestores do Brasil, eles não têm agora como eles fugir. Essa tentativa que alguns estão tentando fazer de chegar na CPI e parecer que eles ouvem a ciência não vai dar certo, porque está gravada as falas anteriores em que eles desdenharam da ciência. Naquele caso, a manifestação é absolutamente equivocada ainda. Além de ser uma manifestação negacionista, ela tem um erro, um vício de origem. Achar que a economia é prejudicada pelo lockdown é desconhecer a literatura na área. Os lugares que fazem lockdown de verdade, de curta duração e muito rígidos, são os lugares que estão com melhor situação econômica. Como eu disse no Twitter ontem, não tem nenhuma chance de recuperar a economia sem controlar a pandemia. A primeira coisa para recuperar a economia é controlar a pandemia. Todos os países do mundo que fizeram isso mostraram. Pois chama atenção justamente uma médica, né, falando isso, e ela salientava bastante que ela estava falando de uma forma técnica, que ela era uma técnica, mas a gente sabe também do histórico dela, né, Pedro? Ela já foi, inclusive, candidata ao Senado, né, lá atrás, e inclusive pelo PSDB. Então, ela teve uma fala também, eu percebia, né, enfim, as pessoas perceberam como ela era incisiva, como ela era, né, muito firme nas colocações dela, né? E ela foi candidata também em 2018. Ela não se elegeu, né? E ela é opositora lá no Ceará dos filhos do Cid Gomes, não é isso? Agora, como é que você viu também essa postura dela, né? Se fazendo aí de técnica, sendo que a gente já sabe que ela também foi contra o Mais Médicos, já teve manifestação quando era presidente do Sindicato dos Médicos lá no Ceará. Como é que você vê essa postura dela? Olha, deixa eu fazer uma resposta que vocês vão achar meio surpreendente aqui. Tu sabe que, comparada com a covardia dos demais depoentes, eu achei bem a postura dela, de verdade, porque o que me parece é que foi um pouco mais autêntica. Ela foi lá para defender o negacionismo dela. Claro que o negacionismo dela é indefensável, mas pelo menos ela foi lá e teve coragem. Vamos falar a verdade. A médica projeto de política foi mais corajosa que o general, que foi lá como se fosse um gatinho para ficar miando na CPI
Então, assim, eu acho que ela foi autêntica, ela tentou defender o indefensável. Claro que, quando eram apresentadas as contradições entre o depoimento dela, do Pazuello, ou entre quando o vice-presidente, o Randolph, fez aquela afirmação e ela enfatizou, e aí ele disse que era do presidente da República, ela tentou rebater, ficou muito nítido ali que ela estava ali tentando defender o governo. Mas, pelo menos, eu achei ela um pouco mais autêntica que os demais, achei mais corajosa. E a gente conhece um pouco disso, entrando um pouco numa pauta um pouco mais delicada, que é essa pauta do gênero, a gente vê historicamente as mulheres sendo mais combativas, mais corajosas do que os homens. E eu tenho que admitir que entre a postura dela e a postura do general, pior ministro da saúde da história do país, eu prefiro a postura dela. Perfeito. Agora, Pedro, vamos falar aqui em relação à parte médica, né? O Otto Alencar, do PSD da Bahia, ele deu uma aula aí para ela ao contestar a cloroquina como antiviral, né? Como é que você viu também esse momento desse embate? Olha, eu acho que ali foi um momento bem técnico mesmo, que me parece assim um dos mais importantes, porque realmente tem duas coisas que foram ditas pelo Otto Alencar que eu acho que são super importantes. A primeira delas é que testar cloroquina e utilizar cloroquina em março do ano passado era aceitável. E tem razão de dizer isso, porque era uma época que se estava testando, tinha alguma plausibilidade de buscar um efeito. Então, assim, se tivesse sido usado em março, abril do ano passado e tivesse parado, não teria CPI. Esse não seria um tema da CPI, porque seria natural. Uma doença nova tenta, por analogia, usar um medicamento que funciona para outra doença e, no momento que vê que ele não funciona, desiste do uso. Agora, então, o problema é a partir de abril, maio do ano passado, seguirem fazendo isso. Aí é inaceitável. Esse foi um ponto. E o outro ponto foi sobre a ação do medicamento mesmo, que é o que tu destacaste na tua pergunta. Foi muito interessante ouvir ele falando, explicando, porque senão fica daqui a pouco a cloroquina começa a ser, ou a hidroxicloroquina começa a ser mal vista, e na verdade ela não tem que ser mal vista. Ela tem que ser mal vista para a Covid-19. Para outras enfermidades, ela é um medicamento útil. Ela é usada aí em algumas situações e ela tem a sua eficácia comprovada. Ela não tem eficácia contra a Covid. Agora, aquela produção e o investimento de dinheiro público para produzir cloroquina, depois que a evidência era inequívoca de que não funcionava, que não resolvia o problema, é um caso para ser muito bem investigado pelos órgãos de controle, porque existem diversas formas de corrupção. E uma forma de corrupção é a improbidade administrativa. A improbidade administrativa está relacionada com a corrupção, quer dizer, é tu usar o dinheiro público que poderia estar sendo usado em iniciativas efetivas para combater o vírus, tu usar ele para produzir um medicamento que já se sabe que não resolve aquele problema. Exatamente. Ainda falando do Otto Alencar, que uma hora a gente vai trazer aqui também no jornal, ele falando da vacina, ele perguntando, né, para a Mayra sobre, pois é, paralisia infantil, o que que funciona? Vacina. Sarampo, o que que funciona? É vacina. E ela concordando. Só que quando o Renan já tinha perguntado também para ela sobre a vacina, se ela tinha tomado, ela disse que ainda não, que no dia que a vacina estava agendada, ela pegou Covid, só que ela pegou Covid antes do dia 21 de março deste ano, ou seja, há mais de 2 meses, de acordo aqui com a colunista Cristina Tardáguila do UOL. Quer dizer, ela falou que ainda estava esperando, mas existe essa informação. Então, quer dizer que ela ainda não tomou efetivamente. Será por quê, hein, Pedro? Olha, essa tentativa de defender o negacionismo deles é que acaba colocando eles em situações delicadas. O presidente da República, inclusive, não tem informação que ele já tenha tomado a vacina, mesmo ele sendo elegível. A doutora Mayra é elegível, também não tomou. A gente não quer aqui fazer um julgamento da questão individual, não conheço o histórico médico deles, mas, por outro lado, fica muito evidente que o negacionismo está por trás dessas decisões. Eu fiquei estarrecido essa semana, não sei se vocês leram ontem a minha coluna na Folha, eu fiquei estarrecido com aquela análise que se fez
pelo percentual de votos no Bolsonaro no segundo turno e os casos e mortes por Covid no Brasil. Tem um gradiente que a gente chama, uma curva linear, que é impressionante, assim. E o pior é isso, que aí o negacionismo mata, e o negacionismo mata numa cidade que é muito negacionista, mesmo que a própria pessoa não seja. Então, essa é mais uma faceta aí perversa desse mal que tanto assola o nosso país. Exato. E ainda teve o Reis aí do Rio Grande do Sul. O Reis ele é apenas do sul do país. Não, é do Rio Grande do Sul, é do Rio Grande do Sul. Ele é do Rio Grande do Sul mesmo, né? Então, e aí, como é que você viu também a postura dele falando em relação a essa questão da intervenção, né? Enfim, da Lancet, né? Ele estava falando que uma atriz pornô estava por trás de estudos da revista científica The Lancet, né? Para desacreditar o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Bom, a ex-atriz pornô desmentiu, né, o senador pelo Twitter, disse que não é médica e que os brasileiros não devem receber conselhos médicos através de memes feitos pelo WhatsApp. Ela deu aí um importante serviço aqui à nossa comunidade, não é isso? Agora, como é que você viu esse caso Reis? Ele é do PP do Rio Grande do Sul. Primeiro dizer que esse senador tem sido uma das maiores vergonhas da CPI desde o primeiro dia, né? E é engraçado porque ele tá lá para investigar e, na verdade, não é esse papel que ele vem fazendo, né? Ele está lá para coletar provas, para investigar, e na prática ele está lá para defender o governo. É um papel muito triste. E aí, sobre a manifestação da atriz pornô, eu quero dizer que em muitos aspectos eu tenho muito mais respeito pelos atores e atrizes pornô do que pelos políticos do Brasil. Então, assim, alguns políticos do Brasil, a comparação com um ator e uma atriz pornô é um desrespeito ao ator e à atriz pornô, porque realmente, assim, é inacreditável do que são capazes os políticos do Brasil. Eu fico imaginando, né, aquela coisa ali, por que aquela CPI existe? Ela existe para fazer uma investigação. Eu fico imaginando chegar numa investigação criminal e o detetive ou o investigador, o delegado, ele ficar me dando argumentos para me inocentar. Eles ali, ao invés de estarem buscando provas, eles parecem que querem argumentos para inocentar os réus. Não faz sentido, não é essa a função deles. Então, assim, isso aí é algo que... Aliás, em alguns casos, e o senador Reis é um deles, na própria CPI que ele está lá para investigar, ele comete os mesmos crimes que os investigados cometeram. Então tem uma coisa ali que é meio estranha, e aí eu não sei como é que vão fazer depois, se os investigadores vão virar investigados. Isso aí vai ter que se discutir depois. Exato, a gente está no finalzinho aqui, enfim, tem muitas questões aqui, o Tratikov, mas, enfim, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, sobre o uso da cloroquina, que Mara Pinheiro defende, né? Ele disse o seguinte, que a senhora mencionou uma dúzia de vezes estudos em sua fala aqui, e já são horas de fala. A senhora não indicou um só detalhamento. Trazer carrinho cheio de papel não impressiona ninguém que sabe ler, não é assim que funciona. Essa pressão em relação a esse estudo, né, que ele estava pressionando, foi importante também, né, Pedro? Eu achei muito importante, e aí eu vou te dizer uma coisa que eu achei essencial ali na fala do senador. Quando ele disse que o problema da cloroquina não é só a cloroquina e da ivermectina, o problema é a sensação de segurança que é passada para as pessoas. Eu acho que ali ele foi muito feliz naquela colocação, é exatamente a mesma coisa que eu penso. E acho que assim, acho que realmente, como eu comecei dizendo, vou encerrar dizendo, acho que talvez tenha sido um dos dias mais esclarecedores da CPI da pandemia até hoje. Vamos aí seguir acompanhando, estou sempre à disposição de vocês para fazer comentários, contem comigo e vamos lá, vamos seguir investigando aí o que já está mais do que provado, mas eu acho que vale a pena formalizar na CPI. Muito bem, depois a gente comenta a questão aí toda da variante indiana, enfim, fica para uma outra oportunidade, Pedro. Já fica a desculpa para eu ser convidado novamente. Tá legal, um beijo, querido, até mais, até a próxima. Estamos aqui com o Pedro Halal, epidemiologista, professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.